Tem Velma 2. É meme, né? Oi, Calma. Velma. Sou Lu. Em janeiro de 2023, uma animação foi capaz de unir a população mundial. Todos se uniram para hatear a série da Velma. Desculpa, Uma eu não animação da consigo HBO ouvir que esse coloca troço os devagar, clássicos não. personagens do Scooby-Doo numa situação mais adulta, repleta de piadas ruins, numa tentativa desesperada de transformar Scooby-Doo em Deadpool 2.0. Nunca se viu tanto hate em cima de um desenho. E hate merecido de todos os lados possíveis. Em sites como o IMDb, a Velma O propósito desse vídeo é da Batcaverna. Temporada 2 resumo completo. Eu espero que... conseguiu a Espero que proeza de seja conseguir uma média de 1.6, colocando na lista de piores desenhos de todos Tudo bem, tá aberto. os tempos. Contudo, esse hate atraiu um público, e diversos youtubers fizeram vídeos de Velma, inclusive esse daqui surfando o hype negativo do desenho. Foi o famoso falem mal, mas falem de mim. E as pessoas, elas falaram de Velma. E elas assistiram Velma, tanto que chegou a ficar por algumas semanas no top 10 da HBO Max em diversos países. Aparentemente hate da Viu, hein? Quem diria, eu nunca poderia imaginar. A Warner espera Pior que dá, velho. Pior que review negativo dá, viu? Porque as pessoas ficam curiosas pra saber por que é ruim. como entendeu tudo o que estava acontecendo e tomou a decisão mais capitalista possível para uma série que faz sucesso no streaming. E ordenou a segunda temporada, o que retroalimentou ainda mais o hate de Velma, já que o seu Zaslav já estava na sua vida de cancelar desenho. E quando se tratava de desenho ruim, como Velma, acabava ganhando uma segunda temporada. Lógica zero. E depois de mais de um ano, saiu a segunda temporada de Velma. E é isso que a gente vai ver nesse vídeo, a história resumida da segunda temporada de Velma. Meu Deus Sim, do céu, é eu vi os 10 verdade. episódios para que você não precise, para que você não tenha Muito audiência pra obrigado. mais, para não aparecer Muito no obrigado. analytics da Deus Warner, abençoe, que as pessoas parceiro. estão assistindo Velma no streaming deles. E assim, eventualmente, o Zaslav perceba que tenha que cancelar Velma em definitivo, que a verdadeira série que merece uma continuação é Justiça Jovem. Gente, fiquem até o final do vídeo ou pulem pro final, não me importa, mas vejam o que acontece nesse final absurdo de Velma. É inacreditável. Meu Deus do Enfim, céu. vamos começar o vídeo. Episódio 1. Após resolver o mistério da primeira temporada, na qual a mãe do Fred era serial killer, a Velma se tornou popular entre as garotas do colégio. Contudo, ela e Daphne encontram o corpo do chefe da polícia da cidade. Um novo serial killer está solta em Crystal Cove. Como sempre, a polícia é inútil e cabe a Velma decifrar o novo mistério. O Fred ainda acredita que a sua mãe só matou aquelas pessoas porque ela foi possuída pelo fantasma da avó do Salsicha. Ah não, me desculpem, Norville, é que eles não podem chamar o Salsicha de Salsicha. Mas enfim, nesse vídeo eu vou chamar de Salsicha porque ele é o Salsicha. É realmente impressionante como que cada ponto desse desenho parece ter sido feito especialmente pra nos irritar. Surge também Amber. E tá vendo essa mulher aqui? É aquela da banda Hex Girls, que aparecia de vez em quando nos desenhos e nos filmes do Scooby-Doo dos anos 2000. Já o Salsicha tá tendo alucinações do fantasma da mãe do Fred, porque tá se sentindo culpado pelo que aconteceu. E assim como na primeira temporada teve aqueles ataques de ansiedade da Velma, nessa segunda a gente vai ver o Salsicha tendo alucinações. Quando a Velma tá investigando, ela é atacada por alguém misterioso. Por que os personagens tinham que ser transformados? Por que eles tinham que ser modificados? Por que tudo tinha que se tornar sobre um negócio tão escroto e bizarro? Por que tinha que ser feito dessa maneira, tá vendo? Que deixa um tênis branco. Contudo, estranhamente, cachorros comem essa prova do tênis da Velma, deixando ela na estaca zero. O Salsicha tinha conseguido um outro par desse tênis, só que novamente os mesmos cachorros vão comer o tênis. E eu tô frisando esses cachorros porque eles são importantes. Mas quem que eu tô enganando, né? Vocês estão aqui só pra ver o quanto que essa segunda temporada é ruim e nem se importam tanto assim com o foreshadowing do que vai acontecer no final da temporada. No episódio, a gente ainda vai ver o Sim. Infelizmente sim, parceiro. Infelizmente eu tô só curioso por quais motivos esse negócio é desastroso, Fraga. personagem Professor S, que voltou ao colégio. Contudo, no finalzinho da cena pós-crédito, o Professor S é assassinado em sua casa. Ele claramente sabia de alguma coisa e iria contar pra Velma, mas não teve chance. Episódio 2. Esse episódio começa com uma piada ridícula de uma pessoa igualzinha à Velma clássica, imitando a Velma do desenho, porque agora ela é popular. E também é no episódio 2 que eles vão começar a enrolar pra que essa temporada tenha 10 episódios. Confesso pra vocês que eu queria ter parado no episódio 2, mas eu fui até o final por vocês. Velma e Daphne participam de um evento, o que deixa elas separadas por um tempo, já que a Velma não aceita que a Daphne goste de coisas que a própria Velma não acredita. É uma chatice só essas DRs que elas têm, porque a Velma simplesmente não consegue aceitar que uma outra pessoa pode ter uma opinião diferente dela. E qualquer coisinha é motivo de briga. Isso resulta na Daphne fazendo par com Amber, o que depois vai rolar uma traição da Daphne. Olha, tá aí um negócio que eu pensei que eu não queria dizer aqui. A Daphne trai a Velma num desenho do Scooby-Doo. A que ponto chegamos? Pois é, né, Se você um rapaz? dia ser roteirista, acredite nele. Porque se esse roteiro existe, é porque tudo é possível. Tudo é possível. A Velma sabe que o Fred sabe de alguma coisa e consegue tirar essa informação passando o dia com ele. Ele tem essa foto de uma fantasia de fantasma,
a mesma usada pelo Salsicha e que a Velma consegue descobrir isso. A verdade é que o Salsicha usou essa fantasia para roubar o diário de sua avó da polícia. E esse diário tem informações sobre trocas de cérebro. E isso não é exatamente novidade, porque a gente já Trocas sabia de do passado da avó do cérebro? Salsicha, mas eu confesso que já tinha até esquecido disso. Propósito, background bem maneiro, viu? Seu cenário é muito bonito. Parabéns pelo esforço de fazer isso. Né? Meu Deus, olha essa viagem. A avó do Salsicha era uma cientista que fez experiências nos anos 70. Caraca, olha, o Salsicha tá usando o diário para fazer umas experiências. Parece que estão usando exatamente os componentes que o Salsicha e o Scooby utilizavam para terem tanta larica, para resumir. Eu não posso falar quais componentes, mas você sabe do que eu tô falando. Com aquelas mulheres da primeira temporada que morreram, que, só lembrando, elas estão vivas, vivendo apenas com o cérebro delas. E sim, gente, é idiota, mas continuando, ele faz a experiência para tentar... Como é que elas estão vivas só com o cérebro? Oh, senhor. Eu de novo. as visões do fantasma que tá tendo, só que sem sucesso. Pelo menos ele se apaixona pela Lola. E, obviamente, por ser um desenho adulto, ao longo de toda a temporada vai ter um monte de piadinha envolvendo o Salsicha com esse cérebro e como que eles ficam na intimidade, sabe? Um humano e um cérebro. Ah, que bonito. Daphne e Amber acabam caindo num necrotério por causa daquele evento da cidade. E descobrem que todas as vítimas até agora foram homens que tiveram seus órgãos masculinos cortados. Depois, a mãe da Velma começa a pegar o pai do Fred. E porque sim, no final do episódio, mais duas pessoas desse mesmo necrotério de antes são mortas. Episódio 3. Velma e Fred desaprovam a pegação de seus pais. E pra dar aquela enroladinha, o desenho inventa uma feira de ciências. Cara, o que tá acontecendo, mano? O que é isso daqui, mano? De Velma pra acabar com esse relacionamento deles. O Salsicha continua uma máquina pra curar as suas alucinações, com direito a mais uma piadinha desnecessária com o Scooby-Doo original. Na mansão do pai do Fred, a Velma percebe que ter dinheiro é muito bom, apesar dela sempre ter odiado bilionários. A verdade é que ela gosta de ser rica. Assim, ela ainda percebe isso no musical estilo Disney. O Fred também se conecta com a mãe da Velma, que é muito atenciosa ao garoto, ao contrário da sua mãe antiga. Ele até dá um abraço nela, mas se recusa a aceitar ter uma outra mãe. Na feira, o Salsicha usa aquela máquina no seu cérebro, só que algo dá errado e ele fica sem poder ter empatia e começa a falar um monte de besteira na cara das pessoas, o que vai deixar ele e os seus amigos de castigo. Episódio 4. Aqui o episódio vai enrolar ao fazer uma sátira do Clube dos Cinco. Lembram daquele filme? Todo mundo fica num castigo criado pelo pai do Salsicha, porque ele tá muito nostálgico com os anos 80. A Daphne também entra pro ocultismo, pra ficar mais tempo com Amber. E no final, eles realizam uma invocação de espírito. E a Velma prova que essa invocação é uma grande farsa feita por Amber. E a única coisa que realmente importa nesse episódio é que eu acho que a Journey apareceu. o Salsicha encontra na sala do professor que foi morto um documento do asilo da cidade. E ali tem um nome com um anagrama da sua avó, a doutora Perdue. Episódio 5. Finalmente as coisas começam a progredir aqui. Aquelas duas pessoas que foram mortas no necrotério aparecem no colégio. Já Salsicha e Daphne vão até o asilo da cidade pra ver essa pista da sua avó. É lá que eles descobrem que sim, a avó realmente tá viva. Ela mudou o nome pra fugir do governo por causa das suas experiências nos anos 70 do projeto Scooby. E agora ela mais uma merda dessa. É o mesmo plot da mãe da Velma, cacete. É o mesmo plot, pô. Tá tirando. tem esse laboratório secreto que pessoas ricas pagam pra tirar o cérebro delas do corpo. E todas essas respostas, o grande plot twist, o final do desenho, envolve esse projeto Scooby. E eu acho que só pelo nome já dá pra ver que não vai ser uma coisa boa, né? Não podemos citar Scooby-Doo, então vamos criar um negócio que se chama Projeto Scooby, cada letra separada. Eles descobrem que aquelas amigas que são cérebros estão, na verdade, morrendo. E por isso, a Daphne aceita trocar de corpo com a avó do Salsicha pra ela ajudar a salvar os cérebros. Já que a avó do Salsicha não pode sair do laboratório, porque o governo poderia saber que ela tá viva. O que, na verdade, é muito idiota, né? Se ela não pode sair do asilo, era só trazer os cérebros até ela. Mas não, né? O desenho prefere fazer o caminho mais difícil pra ter mais episódios pra poder fechar os 10 episódios. E no finalzinho do episódio, mais uma pessoa é morta. Dessa vez, o padre da cidade. Episódio 6. Vamos ter mais enrolação com uma feira de carreiras. Todos aqueles clichês de colégio a gente vai ver aqui, tá, gente? E não é porque o desenho fica debochando dos próprios clichês que tornam essas piadas inteligentes. Aliás, isso daqui é muito chato do desenho da Velma. Porque o tempo todo ele se acha muito inteligente e meta. Ele fica brincando com essas tropes, mas na hora H faz exatamente as mesmas coisas. E nem pra fazer alguma coisa um pouquinho diferente ou um pouquinho mais criativo. Não, é as mesmas coisas. Salsicha e a avó no corpo da Daphne pedem ajuda da Velma. Pra salvar os cérebros, eles precisam de um composto especial. Só que esse líquido só pode ser encontrado na base do exército. Então, cabe a Velma, junto com Fred e o seu pai, irem até a base pra encontrar
esse líquido. E lá, claro que vai ter 300 piadinhas envolvendo os militares dos Estados Unidos. Até a Velma se separar e investigar a base junto com o Fred. Ela encontra uma sala envolvendo o Projeto Scooby e vê 3 corpos sendo movidos, mas é pega na sequência pelos militares. Como o pai da Velma é mó parceria do general, as coisas ficam por isso mesmo, desde que eles façam pequenos favores pro exército. Enfim, a Velma pensa que falhou e fala o que aconteceu pra avó do Salsicha. E é aqui que ela descobre que foi enganada. Isso porque a avó manipulou a Velma a fazer exatamente o que ela queria, para saber se o Projeto Scooby ainda existia. A verdade é que ela sempre teve a fórmula para salvar os cérebros, e deixa de fato a fórmula com a Velma para ela conseguir sintetizar o líquido no último segundo e assim salvar as garotas cérebros. No finalzinho do episódio, o corpo do padre é revelado, assim como a voz do serial killer, que liga pro Fred. E no Viva Voz, toda a cidade fica sabendo que a voz do serial killer pertence a uma mulher. Episódio 7. O novo xerife da cidade, que é um homem, decide colocar todas as mulheres numa mina para eliminar qualquer chance de ocorrer mais um assassinato na cidade. Que ideia boa. A Daphne, que tá só na forma cérebro, tem uma reflexão pesada sobre ter traído a Velma com o Amber, e agora tá se sentindo culpada. Ela decide que precisa contar pra Velma assim que voltar pra sua forma humana. E os homens que estão fora da mina ficam perdendo tempo na investigação e não conseguem fazer nenhum progresso. Já o Salsicha finalmente percebe que suas alucinações têm a ver com o fato do Fred ainda achar que a avó dele tinha possuído sua mãe. E assim, ele simplesmente faz uma comida que coloca todo mundo pra dormir. Drogando o Fred, ele leva o seu amigo até a sua avó, no asilo, pra provar que ela tá viva, fazendo com que fosse impossível a avó dele ter possuído a mãe do Fred. E isso resolve esse arco do Salsicha e interrompe as alucinações. Contudo, meu cérebro já tá cansado dessas informações. E tem metade do vídeo a ainda. fantasma não desaparece completamente, deixando claro que ela não era uma alucinação, e sim um fantasma de verdade. E sim, o desenho vai estabelecer que existem de fato fantasmas de verdade nesse universo. Só que isso não é nada comparado com o que vai acontecer nos últimos episódios. Na mina, a Velma conversa com um grupo de mães. Meu Deus, piora, mano. Não fala isso comigo. Que claramente apoiam os assassinatos porque odeiam homens. A única mãe que fica contra isso é a Sophie, a madrasta da Velma, que sempre apoia ela em diversas conversas ao longo da temporada. É agora que vem uma revelação importante, pois existe um brinquedo nessa segunda temporada que todas as crianças utilizam, e o brinquedo tem a capacidade de mudar a voz para simular a voz de uma mulher mais velha. A Velma entende que talvez o serial killer tenha usado esse brinquedo para que todo mundo suspeitasse que a assassina fosse uma mulher. Todas trabalham juntas numa investigação séria, e chegam à conclusão que o pai da Velma tá escondendo alguma coisa, já que ele é contratado como advogado pelo exército. Por causa disso, as mulheres saem da mina e retornam para sua vida na cidade. Finalmente, Daphne e Velma se reencontram, mas na hora H, a Daphne não consegue contar a verdade do que aconteceu entre ela e Amber. Episódio 8. E é aqui que vai ter o grande plot twist que eu comentei no início do vídeo. As mães da Daphne interrogam o pai da Velma, mas na hora que ele vai contar a verdade, aquele general da base interrompe. Cansado de problemas atrapalhando sua subida nas filas ranqueadas? Não. Não sofra mais com... E retira o pai da Velma, colocando ele sob custódia na sua casa. É nesse momento que o pai da Velma, que é namorado da Sophie, revela que a Daphne traiu a Velma e que ela tá escondendo alguma coisa. Contudo, é só isso que a Velma descobre do seu pai até o momento. A nossa protagonista conta o babado para suas amigas. E na sequência, vai ter uma longa viagem do colégio em mais uma trope até a cidade de Sacramento. No ônibus, a Velma encontra o seu pai, que fugiu da prisão domiciliar porque ele roubou o pendrive do general. E agora ele precisa de um computador limpo para descobrir... Vai ser o general, não vai? O que tem dentro. E a Velma também vai ficar lidando com o fato que ela sabe que a Daphne traiu ela e a mesma não parece nem um pouco que vai contar pra ela. Finalmente, o pai da Velma revela tudo que ele sabe sobre o caso. Todas essas pessoas que morreram até o momento trabalhavam pro tal do Projeto Scooby. Algo sinistro estava acontecendo ali. E essas pessoas queriam dedurar o que iria acontecer pro pai da Velma. Contudo, ele é retirado do Projeto Scooby após um pedido do general. E por causa disso, ele não conseguiu ter mais informações. Com a ajuda do pendrive, eles encontram informações do tênis branco de antes, mas ainda não tem ideia de quem tá por trás disso tudo. A outra coisa que vai ser revelado aqui é que a Daphne não traiu mesmo a Velma. Na realidade, ela fez um feitiço de maldição junto com Amber. E a Velma vai perdoar a Daphne. Aí... Que... eu acho que tá tudo bem, né? Traição com beijo, passou do limite, não pode, mas lançar um feitiço de maldição, aí tá tranquilo. Aí tá tranquilo. É nesse momento que o exército aparece atrás do pai da Velma, e todos fogem no ônibus do colégio. Contudo, de forma até um pouco anticlimática, eles ainda são pegos pelos militares. E sem ter nenhum motivo pra isso, o general vai começar a explicar tudo o que ele sabe. Ele conta que o Projeto Scooby mudou de foco depois que eles viram que não dava pra colocar cérebros de soldados em adolescentes intrometidos. Então, eles colocaram apenas agentes secretos pra observar os adolescentes. Um desses agentes descobriu que a mãe da Velma tinha os diários da avó do Salsicha. E esse agente tirou fotos do diário e criou uma identidade secreta chamada Tio Scooby.
Tio Scooby, mas Tio calma Scooby. que vai piorar. Com os projetos, Tio o Tio Scooby Scooby. fez uma experiência terrível e criou um super soldado invencível. O Tio problema é que deu Scooby. tudo errado. E é por isso que as vítimas queriam denunciar pro governo. E é na volta pra casa que a Velma finalmente entende o que era esse super soldado criado pelo general, deduzindo que as vítimas só poderiam ter sido mortas por um cachorro. O problema é que nesse momento o ônibus é atacado por algo desconhecido e a Velma é sequestrada. Episódio 9. Finalmente é revelado quem tá por trás disso tudo. É o Scooby-Loo. E ele é o super soldado criado pelo governo, que tem esse visual bizarro e assustador. Eles pegaram o plot. Eles pegaram o plot que o pessoal que foi fan-made emprestado, utilizando um método similar para lidar com a série. E detalhe que o desenho tava querendo sugerir que talvez fosse até o Scooby-Doo, mas no final é o Scooby-Doo mesmo. O ponto todo é que o Scooby-Doo garante pra Velma que ele não é o vilão, ele não é o assassino, e sim o General Dom. Pra provar isso, ele liberta a Velma, que sai Viu? correndo É o pedindo general. socorro. E depois o desenho vai ter mais uma piadinha de deboche com o Scooby-Doo clássico. O coitado do Scooby-Doo sempre dá um jeito dele virar vilão. Poxa, velho. Sabe, eu até fico com pena. Eu até gosto do Scooby-Doo e fico um pouco triste ver toda hora ele sendo representado como vilão. Enquanto isso, o desenho resolve a acho que história o personagem paralela do gosta. fantasma da mãe do Fred. De fato, ela é real. E ela tá ali porque precisa resolver coisas com o seu filho. E que é, basicamente, torná-lo um homem mais forte. Ela consegue isso ao fingir que iria possuir o corpo dele. E como o Fred consegue expulsá-la, a mãe conclui a sua missão e é levada pro céu. Quer dizer, é levada pro inferno. Voltando pra Inferno, Velma. né, velho? Ela é um assassino. Me ajuda aí, pelo menos. O Scooby-Doo diz que o tio Scooby foi quem idealizou a sua criação, porque cachorros eram uma forma perfeita de se aproximar de adolescentes intrometidos. Por isso eles criaram o Scooby-Doo, Ok. um cachorro com tudo que uma criança iria gostar. Só que o Dom não gostou do resultado final, e isso o deixou louco, sabotando o projeto. Velma acredita no Scooby-Doo, e finalmente volta pro grupo. E é claro que a Velma não revela nada pro General Dom sobre o Scooby-Doo. Junto com Daphne, eles executam um engenhoso plano que envolve fazer o pai da Velma pedir a Sophie em casamento, o que vai fazer ter uma festa de despedida, e lá eles poderiam pegar o Dom e fazê-lo confessar pelos seus crimes. Que planinho, hein? Nossa Meu Deus! E depois de muito papo, a Velma Senhora! consegue colocar isso em prática. A série faz o maior número de curvas quanto possível para chegar a um outro destino. E chegamos na boate da despedida de solteiro. Só que aí vem o plot twist, de que na verdade o Scooby-Doo mentiu pra Velma. Ele ataca o general e confessa que é o vilão da história. Contudo, a Velma desse desenho tem o preparo. E ela sabia que o Lu estava mentindo. E armou uma armadilha pro cachorrinho, prendendo ele usando as garotas da boate. E tudo isso porque ela concluiu que as pessoas mortas só poderiam ter sido mortas por um cachorro. Scooby-Doo preso, o arco do Fred resolvido, acabou o desenho, né? Não, claro que não. Vamos agora pro último episódio. Episódio 10. O Scooby-Doo é preso, mas ele tem pessoas trabalhando pra ele, como os cachorrinhos que apareceram ao longo da temporada, e a avó do Salsicha também. Ela está trabalhando pro Scooby-Doo avó do porque ele Salsicha? prometeu dar uma nova vida a ela, desde que ela transferisse o seu cérebro para um dos corpos daquelas amigas que acabaram morrendo na primeira temporada. E a outra coisa que tá faltando resolver é a identidade secreta do tio Scooby. Em sua casa, o tio Scooby ameaça a Velma para não continuar suas investigações. E em paralelo, é anunciado que vamos ter um duplo casamento no final da temporada. A mãe da Velma casando com o pai do Fred e o pai da Velma casando com a Sophie. Por ser o Meu casamento de um Deus. cara mega socialite, o evento vira notícia na cidade. A Daphne e a Velma trocam temporariamente de corpos. Isso porque a Velma acredita que vai conseguir resolver tudo se tiver um corpo bonito como o da Daphne. Mas a verdade é que é inútil, já que ela percebe que ser bonita atrai a todo momento olhares dos homens. É isso que dá o insight pra Velma perceber que a avó do Salsicha tá trabalhando com o Scooby-Doo. Contudo, quem aparece ali é o tio Scooby, que tira o cérebro da Velma do corpo da Daphne e prende ela no armário, juntamente com o corpo dela, que a Daphne tá dentro, só que desmaiada. Ao tentar fugir, a Velma, sem querer, quebra o vidro que mantém o cérebro vivo. E ela tem um sonho final, e grita pela Daphne. De alguma forma, isso faz com que a Daphne acorde no mundo real. E no último segundo, ela consegue salvar a Velma, trocando os corpos das duas novamente. Isso tá ressecando meu cerebelo, né? Enquanto isso, Scooby-Doo foge da prisão e vai até o casamento para completar sua vingança. E é agora que finalmente a identidade do tio Scooby vai ser revelada. Do jeito mais anticlimático possível, o tio Scooby é preso. E aqui é revelado que o tio Scooby é a Sophie. É isso mesmo, a tia barra madrasta da Velma. Ela criou essa identidade porque, como era bonita, todos os homens não prestavam atenção nas suas ideias. Como tinha o Scooby e um visual assustador, os generais escutaram as ideias de Sophie e permitiram ela criar o Scooby-Loo. Só que como o Scooby-Loo era louco e invencível, ela ficou temendo pela sua vida
e decidiu ajudar o Scooby-Doo. Foi ela quem escondeu os corpos das vítimas. Contudo, o verdadeiro serial killer realmente foi o Scooby-Doo. Nessa reviravolta, o Scooby-Doo finalmente chega até o local do casamento e começa a matar geral. Os heróis tentam fugir com um helicóptero do exército, mas a Velma fica pra trás. O Scooby-Doo, ao ver a Velma, não tem piedade e corta sua garganta, jogando-a pra fora da mansão. O vilão ainda tenta ir atrás dos outros no helicóptero. Contudo, e eu não tô brincando, o exército joga um míssil bem na cara do cachorro. Meu Deus do céu, isso daqui tá muito bizarro. Parece uma fanfic gigante. E olha que eu já li toda aquela HQ que tem um Scooby-Doo a série no mundo apocalíptico. Míssil. Jogaram um míssil no cachorro. Com zumbis. Pois é, eu já li aquilo, mas isso daqui é outro patamar de fanfic, não dá. O helicóptero com os heróis cai, todos sobrevivem. O problema é que o Scooby-Doo ainda tá vivo, e nada pode detê-lo, nem tiro na cara. Só que é aqui que a gente começa a escutar a voz da Velma. Jogaram um míssil no cachorro e ele não morreu. Vamos terminar esse vídeo E o logo, Scooby-Doo pelo é amor de possuído Deus. pela Velma. O cachorro não consegue resistir e é morto pelo fantasma dela. Eu repito, a Velma morreu, virou um fantasma, possuiu o Scooby-Doo e matou ele por dentro. Vocês têm noção disso? Eu disse que esse final era sacanagem de ruim. Ele é muito ruim. A última cena é a Velma acreditando que tem que ir em direção à luz e aceitar o seu destino no céu. Entretanto, Amber revela Eu nem posso ficar boquiaberto porque dói. Mas tá doendo mais assistir. que tem um jeito de trazê-la de volta. Só que isso precisa acontecer no Halloween. O problema é que a Velma precisa sobreviver até lá. E nisso surge uma sombra demoníaca atrás dela. Terminando a segunda temporada. Acabou! Acabou! Só que tem essa sugestão que pode ter uma terceira temporada. Eu espero que não tenha. A Velma morreu, o Scooby-Doo matou ela. Pra mim, o Scooby-Doo é o grande herói desse desenho. Nunca falem mal do meu Scooby-Doo, nem quando ele tá desse jeito muito feio. Meu Deus, que design horrível do Scooby-Doo. E olha, por favor, né? Veio de desenho da Velma, não precisa da terceira temporada, né? Falando sobre o que eu achei, o desenho continua péssimo como desenho do Scooby-Doo. Desculpa, nada que eles fizeram aqui pode mudar isso. Por mais que esse final seja tão ruim, mas tão ruim, que ele começa a ficar divertido de um jeito não muito saudável. Acabei de perceber que meu plano tem uma falha. E se o fato de eu estar fazendo esse vídeo, mesmo que de uma forma negativa, acabe gerando mais atenção pro desenho da Velma, e lá no Analytics das redes sociais, se diga pra Warner que o desenho da Velma ainda tem muito engajamento e eles queiram fazer a terceira temporada mesmo assim. Ah, não. O que foi que eu fiz? Mas enfim, gente, se tiver terceira temporada, não me culpem, tá? Não me culpem, por favor. E comentem aqui embaixo que... Obrigado pelo resumo, senhor Batcaverna. Não, você não será o principal culpado por isso, mas eu te garanto que haverão outros. Sempre tem outros. Olá, pessoas maravilhosas, esse canal é maravilhoso. Ai, gente.